Bom dia. Bom dia a todos. Nós vamos iniciar os trabalhos do processo número 238240, de 2022, uma representação formulada pela Associação Sergipana de Empresários de Obras Públicas e Privadas, a ACEOP, para discutir a existência de demandas predatórias no ramo da construção civil. Eu tenho algumas pontuações para fazer antes de iniciar a audiência. Primeiro, deixar bem claro que é um trabalho do CLI e, embora muitos já conheçam como é que funciona alguns órgãos, do Judiciário, eu faço questão de fazer um esclarecimento inicial, tá? O CLI, ou Centro Local de Inteligência, é um órgão do Poder Judiciário que tem trabalhado no reconhecimento e identificação de demandas que são repetitivas. Então, ele busca exercer um trabalho voltado para a gestão, tá? Antes de mais nada, eu queria só informar como é que vão ser os trabalhos e vou explicar um pouco cada detalhe para que fique bem claro como é que são feitos esses trabalhos internos de identificação de demandas diferenciadas que mereçam atenção especial do Judiciário e como é que a gente vai proceder. Eu só estou colocando esse posicionamento inicial para dizer que essa audiência pública ela não é uma audiência de julgamento, nós não estamos buscando identificar nenhum ilícito civil ou ilícito criminal aqui. Essa audiência pública é uma audiência com a finalidade de identificar e aprimorar o Judiciário, para que o Judiciário possa exercer sua atividade de maneira mais democrática possível, atendendo todos os jurisdicionados, com a presteza que a sociedade merece, tá? Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Pedro Esperança Sudário, que também é integrante do CLI, do Centro Local de Inteligência, e presidente do SEJUSC, que faz as conciliações aqui no Judiciário Federal. Gostaria também de agradecer a presença do Dr. Fábio Cordeiro de Lima, também integrante do CLI, e informar os senhores que, infelizmente, o outro integrante do CLI, que é o Dr. Rafael, ele justificou a ausência, tendo em vista algumas operações que estão ocorrendo, e ele não pôde vir. Gostaria de convidar para compor a mesa, tendo em vista que a demanda, efetivamente, exige uma preocupação muito grande da OAB, o doutor Vitor Medeiros Rodrigues. Tendo em vista a formatação que a gente fez, Obrigada, doutor Vitor. A formatação que a gente fez de uma maneira muito intimista, na verdade, de um debate inicial. Se a gente entender ou reputar que, efetivamente, esses trabalhos devam ter uma dimensão maior, a gente eleva esse debate ao público e, posteriormente, faz algo de num tamanho superior. Nesse momento, eu também gostaria de agradecer a presença do doutor Jailson, juiz federal da Seção Judiciária de Lagarto, e sempre muito prestimoso conosco. Gostaria de agradecer a presença e também as discussões iniciais que nós tivemos antes de chegarmos a essa audiência. Bom, eu queria deixar bem claro que nós já recebemos várias apresentações sobre demandas repetitivas, tá? Não só da CEOP, como também já recebemos algumas apresentações de instituições financeiras ou de outros órgãos que entendem que essas demandas estão exigindo uma atenção especial do Judiciário. No entanto, após uma discussão com os integrantes do CLI, a gente resolveu trazer essa demanda para a discussão, considerando que ela, efetivamente, ela veio pautada numa fundamentação documental e ela veio bem registrada. Algumas outras demandas elas foram aleatórias, porque foram só dizendo assim, olha, doutora, o CLI precisa ser demandado porque existe uma atuação predatória, como chama. Eu até estava conversando anteriormente com algumas pessoas aqui no auditório, eu costumo não usar a expressão demanda predatória. A gente sabe que a doutrina tem trabalhado com essa atenção do Judiciário em relação a algumas demandas, mas eu acho que demanda predatória um nome um tanto quanto agressivo. E, como magistrada, dediquei 20 anos da minha carreira sempre estudando a questão do abuso do direito. A minha dissertação de mestrado foi o abuso de direito em matéria tributária. Eu sempre eu tive uma preocupação especial com o abuso de direito. Eu acho que, efetivamente, a gente tem que trabalhar o direito
mas a gente tem que se preocupar bastante quando existe um uso abusivo do direito. O uso do direito desvirtuado, o uso do direito para alguma finalidade escusa que não é aquela para a qual o judiciário deva atuar. E essa minha preocupação especial com o abuso do direito e a verificação de que essa representação ela veio bem fundamentada foi que fez com que a gente, após discussões com os integrantes do grupo, a gente trouxesse para discussão entre os senhores sobre o abuso de direito dessas demandas no âmbito da Constituição Civil, tá? Nós tivemos aqui, a representação, ela veio não somente com o relato do que está acontecendo, como com algumas fotografias também de como é que essa sociedade vem sendo captada para utilizar, ela vem sendo captada para utilizar, para a utilização dos serviços do judiciário, e também com uma relação completa de processos que tramitam da mesma maneira na 8ª vara, em Lagarto, na 7ª vara, em Instância, na 5ª vara também. Uma informação específica sobre a utilização de laudos de maneira fraudulenta, possível utilização de laudos de maneira fraudulenta e a possível captação de forma indevida. Então, esses atos fazem com que o judiciário se preocupe. Né? Nós estamos aqui para servir a sociedade, e o serviço judiciário é caro à sociedade. O valor que cada um de nós paga para ter um serviço bem prestado é muito alto. Então, a gente tem que utilizar esse serviço de uma maneira que a prestação de serviço tenha aquela qualidade que a sociedade exige. E, para isso, a gente entende que, efetivamente, a qualidade do serviço do judiciário ela só pode ser feita quando exista uma possibilidade do magistrado se debruçar sobre os autos e compreender a demanda que efetivamente está ocorrendo. Isso não acontece quando a gente tem uma demanda massificada. Quando a gente tem uma demanda massificada, da mesma forma que é captada a clientela, é a forma da prestação judicial que o magistrado vai ter capacidade para fornecer. Excede a nossa capacidade. Hoje tem sido uma preocupação até a sanidade mental dos magistrados. E esse tema ele é tão importante porque ele não envolve apenas o acesso ao judiciário. Nós estamos aqui informando que, como magistrados, somos totalmente responsáveis pelo amplo e restrito acesso ao judiciário. Mas o acesso ao judiciário ele também merece do judiciário uma preocupação de fiscalização, que esse acesso ao judiciário venha da mesma forma que vocês desejam da prestação jurisdicional. Esse acesso ao judiciário ele venha efetivamente com os critérios, com análise. Eu vou só citar um exemplo da minha vida prática. Num determinado momento, eu recebi 400... O retorno que está dando aqui. Eu queria só citar um exemplo. Os microfones. Só para vocês terem uma ideia de um episódio que aconteceu na minha vida prática, todos nós já tivemos episódios semelhantes, e se precisássemos contar cada uma das situações que nós já passamos aqui, passaríamos o dia inteiro relatando. Mas, em um determinado dia, eu recebi 480 ações um dia só. Tem um pulo um magistrado de juizado é um magistrado gestor, ele não é um magistrado que somente julga, ele julga e ele utiliza os parâmetros que os senhores empresários, eu não sei, devem ter alguns empresários aqui que utilizam para logística, por exemplo, ou para guardar o seu estoque, a gente utiliza para guardar o nosso processo. Tem rua, tem sala, tem bairro, tem tudo direitinho como ensina logística. Nós utilizamos os mesmos conhecimentos do mundo da logística para organizar os nossos processos, para organizar o nosso acervo também. E receber 480 processos iguais um dia só é uma coisa que chama atenção. Eu abri esses processos e olhei todos. O processo vinha da seguinte maneira, só para vocês terem uma ideia. A parte qualificada na procuração, aí vinha 15 páginas de doutrina, e embaixo o pedido genérico. Ou seja, nem a capacidade, desculpe, de
identificar a parte. Não houve, você tem a certeza absoluta que não houve um contato pessoal com essa parte, que não houve, hipótese alguma, uma identificação do processo, da necessidade do processo, não houve uma triagem, não houve um compromisso com o jurisdicionado. Então, o que o judiciário está aqui informando é o seguinte: a gente precisa ter esse mesmo compromisso com o jurisdicionado. E para ter o compromisso com o jurisdicionado, é um papel do CLI e da rede de inteligência identificar os processos em que essa identidade com o jurisdicionado não exista, para que a gente não possa transformar o judiciário apenas num ambiente para desaguar situações que não sejam, cujos julgamentos não sejam necessários. O judiciário deve ser demandado quando haja necessidade de atividade jurisdicional, de prestação jurisdicional. Então, inicialmente, eu queria explicar para os senhores o que é o CLI, o Centro Local de Inteligência. Nós temos em todo o Brasil, certo? Existe uma rede de inteligência no Brasil, CNJ quem comanda, e o Centro Local de Inteligência é, no caso de Sergipe, da Justiça Federal de Sergipe, composto por mim, por doutor Pedro, por doutor Fábio e também por doutor Rafael. Ele tem por finalidade identificar as demandas que tenham que exijam uma conduta específica do judiciário, uma preocupação específica do judiciário, para que a gente possa trazer algumas soluções jurídicas e, às vezes, até extrajurídicas, tá? Elas podem ser processuais ou extraprocessuais. Então, essas soluções, muitas vezes, elas vêm em notas técnicas, certo? São colocadas algumas notas técnicas dizendo qual é a análise que o judiciário fez e o que ele sentiu a esse respeito. E essas nossas técnicas, elas são qualificadas, encaminhadas para classificadas e cadastradas na rede. E se essas notas técnicas elas forem tomando uma importância, elas podem até chegar a um nível de uma nota técnica que seja de caráter nacional. Por que eu estou explicando isso? Porque essa é a nossa finalidade aqui. Nós não estamos aqui para julgar nenhum ilícito civil, nenhum ilícito criminal, mas estamos para discutir soluções. Então, aqui, vamos dizer assim, nesse momento, como magistrado, estou muito mais para aprender sobre o ambiente da construção civil, sobre o ambiente da advocacia, do que para fazer qualquer outra atividade. Nesse momento, a gente não está aqui nós não estamos aqui como julgadores. Nós estamos para entender por que isso está ocorrendo e verificar se existe alguma fórmula para solucionar uma demanda que seja indevida, certo? Nós, obviamente, vamos receber todas as espécies de provocações que o judiciário tenham, mas a gente vai saber atuar da mesma maneira que a atividade seja indevida, a gente vai saber identificar e atuar no momento em que ela é indevida. Por quê? Porque, nesse momento, nós não estamos... Os princípios que regem o judiciário, que é não somente o acesso à jurisdição, é só um dos princípios, mas nós temos a celeridade, o tempo razoável do processo, enfim, esses princípios a gente acaba não cumprindo em sua inteireza, porque quando várias pessoas vêm demandar aquilo que não tem, que já sabem de antemão que não tem direito, ou cuja finalidade é desvirtuada, por exemplo, as finalidades podem ser várias, por exemplo, podem ser apenas uma indenização por danos morais, sem efetivamente, no caso de vícios da construção civil, corrigir um determinado vício da construção. Se a finalidade for desvirtuada, é para identificar, para a gente possa estar com o conhecimento necessário para identificar e impedir. Isso quer dizer que demandas em massa são demandas com abuso do direito de demandar? Não. Vou dar um exemplo, senhores. Nós temos as ações de FGTS, né, que já passaram várias vezes, eu recebi milhares, e nunca os senhores viram aqui falar em CLI ou atuação da magistrada para indeferir a inicial de FGTS, porque são efetivamente ações que têm sido discutidas no país, se o índice de correção é um ou outro, como é que deve ser feito. Então, existem ações que elas são massificadas porque elas têm que ser massificadas. Várias vezes as ações contra a Caixa Econômica Federal, o doutor Canuto está aqui presente, pode perceber o que eu estou falando, ações contra a Caixa Econômica Federal, efetivamente demandam uma atuação massificada do juiz, embora seja só um, ele tem que trabalhar pesado, porque, lastimavelmente, a quantidade é muito grande e não houve uma solução administrativa prévia. Mas uma das soluções que a gente pode chegar aqui ao final é conseguir encontrar também alguma solução administrativa. E isso que é importante. Quando a solução administrativa ela está ao contento, você não precisa utilizar o judiciário. E o judiciário ele é reservado para aquilo que sua atuação seja essencial. Mas quando a sociedade, todos os órgãos que trabalham na sociedade não estão exercendo o seu papel devido,
deságua tudo para o judiciário. Um exemplo claro que eu tenho de demanda massificada, todos os dias é o meu, vamos dizer assim, a minha rotina diária é trabalhar com o INSS. Então, no âmbito do INSS, para os senhores terem uma compreensão melhor do tema, a gente tem trabalhado com essa revisão da vida toda que houve agora, nós já estamos dialogando com o INSS para que isso não desague para o judiciário antes mesmo de todo mundo fazer sua revisão da vida toda dentro do âmbito administrativo. Então, estamos discutindo isso. Já sabemos que vai ter embargo de declaração, sabemos que a questão não está transitada em julgado, que nós ainda não vamos receber, mas já estamos esperando o impacto que isso vai dar. Um terceiro exemplo que eu queria dar aqui, só para a gente poder contextualizar o tema, e eu vou dizer, realmente demandou muito da minha saúde física e emocional no momento que a gente recebeu os processos de Emergencial? auxílio emergencial. No dia que eu recebi os 3 mil, em uma semana só, minha diretora de secretaria saiu, mas ela poderia confirmar isso aqui. 3 mil em uma semana só, e-mails para responder. O que é que eu faço? Eu precisava perguntar para mim mesma o que é que eu faço. Não respondeu, não conseguia, não teria capacidade para responder 3 mil e-mails em uma semana. E nós conseguimos cumprir. Mas foi um desafio, não foi um trabalho. Existem trabalhos, mas existem desafios que exigem muito da capacidade da gente. Então, se a gente não fizer um trabalho prévio, se a gente soubesse, teria auxílio emergencial, porque, infelizmente, situações de saúde pública pegam a gente de surpresa. A gente não tem como resolver de antemão. Mas em situação como essa, que a gente tem como resolver de antemão, a gente não precisa passar pelo sufoco que uma questão de saúde pública exija. Foi muito difícil contornar não só 3 mil atendimentos, como 3 mil iniciais. Nós conseguimos. Eu agradeço ao pessoal da TI que ajudou a fazer uma possibilidade da própria parte ingressar como no aplicativo, entrar com a sua ação inicial. Depois nós tivemos que resolver essa ação inicial, mas veja como foi trabalhoso e como foi desafiador para a gente. Então, é isso que eu estou dizendo. Nós precisamos atuar aqui para ter uma prestação judicial melhor. E por isso essa discussão com pessoas que têm seus afazeres diários. Então, eu vou procurar ser breve e só dizer que estamos aqui à disposição para começar a compreender o tema. E eu vou dar um prazo curto também, vou só informar como é que vai ser a sistemática dos trabalhos. Nós vamos dar, inicialmente, a palavra para o representante da ACEOP, que foi quem fez a representação, para que ela possa colocar suas considerações, inclusive obter uma tentativa de confirmação de que, efetivamente, há uma demanda, eu vou chamar de demanda abusiva, tá? Demanda predatória é um nome que me assusta um pouco. E eu acho que também não fica um nome adequado para os profissionais que trabalham, e para os demandantes também, certo? Depois nós vamos dar a palavra, representando a CEOP, nós temos a doutora Aline Feitosa. Depois nós vamos dar a palavra ao doutor George Nascimento da Caixa Econômica Federal, que vai fazer as considerações sobre como é que está sendo feito o trabalho. Nós precisamos conhecer como é que está sendo feito o trabalho na Caixa. Em seguida, para a CEBIC, né, que está nos assistindo em videoconferência, o Sinduscom, a Secovi e a Ibradim e o CREA. Tá? Depois dessas informações que nós vamos ter, desse conhecimento técnico que nós vamos ter sobre o assunto, nós não vamos deliberar nada hoje. Depois o CELI vai se reunir para conseguir compreender o que está acontecendo e verificar se há uma necessidade da gente aprimorar esses trabalhos, como é que vai ser. A princípio, eu posso dizer para os senhores que a representação trouxe algumas fundamentações e demandas de caráter repetitivo e informa que está sendo tanto a captação quanto a produção probatória está sendo de maneira possivelmente fraudulenta. Então, estou aqui, como eu falei para os senhores, estamos aqui para compreender como é que funciona e depois deliberar sobre o tema, tá? Eu gostaria de convidar para iniciar para fazer uma apresentação da sua representação, a doutora Aline Feitosa, representante da CEOP, Associação Sergipana de Empresários de Obras Públicas e Privadas, a CEOP, e agradecer a presença de todos. Vamos dar início aos trabalhos. Obrigada, doutora. Você prefere sentar ou no público? Fique à vontade. Como a senhora preferir. O microfone está embaixo, pode ficar à vontade, doutora.
Bom dia a todos. Enquanto Danila ajusta ali a minha apresentação, eu gostaria de saudar todos os que estão aqui presentes, em nome da doutora Lidiane, que teve a sensibilidade de compreender a nossa preocupação, né, a preocupação da ACEOP, com esse tipo de demanda que foi identificada e trazida pelos nossos associados para discussão interna. Doutora Lidiane, muito obrigada por esse momento, né? Essa sensibilidade eu acho que é muito importante para que a gente, de fato, traga para o judiciário aquelas ações que precisam de uma atenção e de um cuidado que o judiciário de Sergipe sempre dá e do Brasil como um todo. Meu nome é Aline, eu sou advogada, estou aqui representando a ASEOP, a Associação Sergipana dos Empresários de Obra Pública e Privada. Vou fazer uma introdução, basicamente, de como tomamos conhecimento desses casos, né? Inicialmente, pode passar, Danilo. Isso, está ok. Inicialmente, cabe ressaltar que essas demandas elas visam atingir o programa Minha Casa Minha Vida, na faixa 1, né? Está conseguindo ouvir todo mundo? Na faixa 1, e que o programa Minha Casa Minha Vida foi criado pelo governo federal em 2009, com o objetivo, né, de fazer uma política habitacional para garantir às pessoas carentes o direito de habitação e conseguir comprar sua casa própria. Em 2019, esse programa ele foi modificado para o Minha Casa Verde e Amarela, e vamos entrar um pouquinho de como funcionam essas demandas judiciais. Atualmente, a Caixa Econômica, só para os senhores terem ideia, e aí o meu colega vai conseguir detalhar mais, existem mais de 110 mil demandas nesse mesmo sentido, atualmente tramitando no Brasil, né, contra os programas Minha Casa Minha Vida Faixa 1. E o único intuito dessas demandas, né, já estudadas ao longo desses anos, porque desde 2018 a Caixa Econômica começou a perceber esse aumento, esse crescimento anormal dessas demandas, né, e, paralelo a isso, a redução de olho na qualidade, que aí também o colega vai adentrar mais, e identificou que o intuito era pecuniário e não de solução dos problemas que porventura ocorressem nos imóveis. Pode seguir. Atualmente, né, só alguns números. Hoje, em Sergipe, a gente tem 286 demandas desses processos de Minha Casa Minha Vida, que representam em valores, os valores envolvidos são mais de 16 milhões, aproximadamente 16 milhões e meio de reais. Então, a gente está falando de uma esfera muito elevada de prejuízo aos cofres públicos, né? Porque é um programa habitacional onde o governo federal injeta valores para proporcionar habitação popular. Então, esse sistema está sendo desvirtuado e aquele mutuário está garantindo, está se valendo disso para receber uma indenização pecuniária. Está um pouquinho lento, né? Eu vou tentar só explicar por cima como é que se dá o modus operandi dessa... A doutora Lidiane não gosta das demandas predatórias, mas dessas demandas em massa, como é que os cabeças pensantes atuam para fazer essa captação desses clientes, né? Então, os advogados, e aí a gente tem a figura de um captador, a gente identificou a figura de um captador que fica em Brasília. Então, ele se associa, ele faz contratos de parceria com advogados regionais e com engenheiros locais em cada município, em cada região, para poder que esses engenheiros façam esses laudos, né? Que mais à frente a gente vai dizer o porquê que esses laudos eles são supostamente fraudulentos, eles não têm a técnica necessária de engenharia para poder dar o respaldo de uma ação civil ou de uma ação judicial. E depois que eles fazem essa parceria com engenheiros e com advogados, né? Eles vão para as regiões, para os residenciais, né? Os conjuntos habitacionais, e vão captar os clientes através da associação de moradores, através de pessoas com representatividade local. Aqui em Sergipe, a gente conseguiu identificar que até vereadores, candidatos a deputado, estavam fazendo esse apelo, essa movimentação na sua região para poder trazer, como se fosse um benefício para essas pessoas carentes, né?
e trazer essas ações para serem promovidas. Eu trouxe um exemplo, né, desse contrato de parceria. Então, aí a gente tem um contrato de parceria com um engenheiro local, onde esse captador lá de Brasília, ele estipula que o valor que vai ser pago quando a demanda for positiva, né, quando tiver o êxito na demanda, de R$1.000, e desses R$1.000, R$400 retorna para ele, porque foi ele que trouxe as informações e iniciou com essa ideia das demandas. Danilo, se você passar pela setinha do coisa, acho que fica um pouco melhor, do teclado mesmo. Aí a gente trouxe também um exemplo do que a gente chama de ART simulada. A ART, eu estou falando aqui para vários colegas que são empresários da construção civil, né, que são associados, representantes de outras entidades, do Sinduscom, da ADEM, que estão presentes aqui também. Uma ART, ela precisa ter os elementos necessários de validade, né? E a gente se deparou com ARTs que não traziam uma veracidade, que foram simuladas para tentar trazer um respaldo para esses laudos, né? Os laudos técnicos, eles precisam, todos eles têm um ART para dar a veracidade do trabalho que foi feito pelo técnico responsável, pelo engenheiro responsável. E aí a gente começou a identificar que existiam ARTs que eram contratadas pelo próprio advogado, onde o endereço do contrato, né, do imóvel que seria periciado, que seria vistoriado, era um imóvel, era o endereço da própria engenheiro que foi contratado. Então, a gente começou a identificar algumas falhas nessa ART. E mais à frente a gente identificou que foi uma única ART emitida para fazer 5.000 vistorias no estado de Sergipe. Então, isso nos assustou, porque então a ideia inicial seriam de 5.000 demandas, né? E esse número não é aleatório, porque no estado de Sergipe, o programa Minha Casa Minha Vida, ele construiu 5.000 habitações populares faixa 1. Então, a ideia, a pretensão inicial seria justamente de 5.000 demandas. Eu trouxe também um ART, que é semelhante da atuação em âmbito nacional, onde eles informam que serão 60.000 laudos em uma única ART. Então, já demonstra mais um indício de fraude nesse tratamento aí. Eu fiz pode passar também, fiz um esqueminha que seria a pessoa, né, o José Pereira Dias, que é o captador de Brasília, que faz esse contato com os advogados e engenheiros em âmbito nacional para poder ter essa parceria nas demandas. Pronto. Pode tocar o vídeo. E aí eu trouxe um videozinho que foi circulado no WhatsApp das pessoas. Então, pessoal, esse vídeo ele foi circulado no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, né, dos condomínios, tanto no Instância como em Lagarto, como um chamado mesmo para que as pessoas da região viessem até a associação para assinar os contratos e a procuração e tudo mais para que essas demandas fossem apresentadas, protocoladas no judiciário. Como eu falei dos laudos, né, que não tinham um respaldo técnico mínimo, um cuidado técnico mínimo dos engenheiros que entraram nessa parceria, né,
Quando a gente fala de ações de vícios construtivos, a gente está falando de um vício que comprometa a estrutura de um imóvel, né? Que traga, de fato, um dano ou um perigo para aquelas pessoas que residem. Inclusive, esse é um dos principais apelos iniciais deles nas demandas. O imóvel está na iminência de desabar, ou coisa nesse sentido, e quando você chega mais à frente, que vai se deparar com um relatório fotográfico que é necessário de todo o laudo para apontar as patologias, a gente identifica que não são vícios construtivos, em sua grande parte. Pode ser que haja um ou outro, mas isso tem que ser vistoriado de fato, né? São falta de manutenção, falta de cuidado dos próprios clientes. Então, eu destaquei algumas fotos onde você encontra um piso cerâmico quebrado. Isso não é um vício construtivo, é um mau uso. Uma bancada de pia quebrada, o telhado com telhas quebradas ou sem telha. Então, é importante destacar que os últimos empreendimentos, Minha Casa Minha Vida, Faixa 1 de Sergipe, eles foram construídos e entregues há mais de 5 anos. Então, é necessário que todos os moradores, todos nós sabemos que a gente tem que dar manutenção nos nossos imóveis. E todas as pessoas que receberam esses habitacionais, eles receberam junto um manual de manutenção, e, inclusive informando que se tratam de alvenaria estrutural, e aí os engenheiros vão conseguir detalhar mais, onde você não pode quebrar a parede. E aí, nesses empreendimentos, a gente vê que as pessoas perfuraram a parede, instalaram grades, tudo isso vai fragilizar seu imóvel, mas não necessariamente é um vício construtivo. Então, eu trouxe algumas fotos para poder destacar, e aí, paralelo a isso, mais à frente, na verdade, esses laudos, eles trazem uma planilha orçamentária para recuperação desses ditos supostos vícios, né, que a gente percebe que não são vícios, com valores estratosféricos. Então, a gente tem a média dos laudos para o dano material está entre 30 e 45 mil reais, que a gente sabe que um imóvel desse custa mais ou menos entre valores históricos, né, 60 a 65 mil até 80 mil reais. Então, a gente está se deparando com um valor para reparo muito além do que necessariamente seria utilizado se por acaso fosse vício construtivo, o que demonstra pelas fotos do laudo que não é. E mais uma outra coisa que nos chamou a atenção é que embaixo de cada foto dos laudos periciais não consta o apontamento da patologia que eles estão destacando no laudo, e sim autor e data, o que nos levou a crer que essas fotos foram enviadas pelos próprios autores. Então, esse cuidado, e aí reforçou mais ainda a ideia de que são laudos atécnicos, laudos fraudulentos mesmo, que os engenheiros não tiveram nem o cuidado de ir em loco vistoriar. Então, eu não posso considerar esse laudo como um laudo pericial, um laudo extrajudicial, nesse caso. E, aliado a isso, eles pedem entre 10 e 20 mil de dano moral, né? Quando nós identificamos, né, os nossos associados trouxe para discussão na nossa associação do que estava acontecendo, do que estava por vir, porque nessa época a gente ainda não tinha conseguido mapear as demandas, o que é que nós fizemos? Representações, e o fruto de uma delas está aqui hoje, nessa audiência, em diversas entidades que pudessem nos ajudar, ou pelo menos ver o que está iniciando aqui em Sergipe, mas que no Brasil inteiro já vem há muito tempo, desde basicamente 2018, o meu colega da Caixa Econômica vai poder detalhar isso mais, sendo ações repetitivas, ações abusivas nesse sentido. Então, a ideia da CEOP era a gente apresentar o contexto, como a gente chegou e a nossa preocupação como entidade, né? Os nossos associados estão muito preocupados porque podem vir a sofrer uma ação regressiva da Caixa Econômica, né? Por conta dessas demandas que não são demandas reais em si. Eu queria, doutora Lidiane, pedir permissão para o nosso associado, o doutor Dilson, ele complementar a minha fala, porque como ele é engenheiro, ele vai entrar mais um pouquinho na parte técnica. Eu não vou ousar tanto. Obrigada, doutora Lidiane, pela oportunidade. Bom dia a todos. Bom, na questão desses laudos, que a Aline já explicou parte deles, nós fizemos um levantamento em diversas das ações que já solicitamos, né, o encaminhamento, porque para fazer um laudo sobre uma perícia dessa, precisamos ter acesso a todo o processo. E
Então, verificamos vários itens dentro do processo, né, que não condiz com uma boa engenharia. Temos uma grande grita hoje, nosso conselho, né, o CREA, como desses profissionais, em engenheiros trabalhando com engenharia. Nesse laudo, nós vimos que é utilizada a norma da ABNT, né, a norma referencial, a 16747, e também a norma de inspeção predial do IBAP. IBAP é o Instituto Brasileiro de Perícias de Engenharia, avaliação em perícias de engenharia. Então, dois organismos conceituados a nível de Brasil, e eles são citados como base desses serviços, né, esses laudos como feito. Pode passar. Porém, a gente nota que quem fez o laudo, né, quem se propôs a fazer um serviço de engenharia, onde você só vai receber se você tiver estimação, e desse que você recebe R$ 1.000 para cada laudo, 400 passa para outra pessoa, então você vai fazer esses laudos por R$ 600, se der certo uma ação, não está no mercado de engenharia. A gente pode afirmar que esse profissional não é do mercado de engenharia, é um absurdo acontecer, isso é valor vil, inclusive digno da comissão de ética, né, que nós vamos instigar o conselho. Está nas nossas prerrogativas da engenharia. Então, a norma de inspeção predial que ele usa, ela não se presta, está ali, tem por objetivo constatar o estado de conservação e funcionamento da edificação. Quem está dizendo isso é a norma, é texto normativo. Trata-se, portanto, de trabalho com finalidade de instruir a gestão, uso, operação, manutenção da edificação, sendo certo que não se presta para o objetivo de instruir ações judiciais para a cessão de responsabilidade por eventuais irregularidades construtivas. Ou seja, os técnicos da ABNT, quando fez essa norma, ele já previu lá que a norma, o segmento dela, não serviria para instruir um processo nessa monta. Porque a perícia judicial é uma atividade que tem uma seriedade ímpar. Então, o tipo de perícia utilizado não atende, né, a realmente uma visita ao local com determinação dos seus fatores, porque você precisa fazer análises para você determinar vício construtivo, como, por exemplo, em vários dos processos se fala em fundação, né? Quando se fala em fundação, você não consegue ver olhando por cima. Com a experiência, a gente sabe como se forma uma trinca de recalque de fundação, onde ela começa a abrir, né, qual a espessura, e aí indica onde a gente vai fazer um ensaio. E aí nós temos nesses itens, inclusive quando você vai para os orçamentos, nada fala em fundação. Ou seja, não se tem interesse em recuperar o que está sendo dito no laudo. Nenhum. Porque você não sabe nem o que é. Porque você diz que tem um recalque e você não vai consertar o recalque, para que você quer receber o dinheiro? Então, a gente começa a ver a inconsistência dos laudos só pela análise dos conceitos feitos. Pode passar, por favor. A norma do IBAP, né, também inspeção predial, é ferramenta que propicia a avaliação sistêmica das edificações. Ela dá orientação, indica orientações técnicas necessárias à melhoria da manutenção do sistema e elemento construtivo. Ou seja, todas as duas normas citadas, ela trata de você fazer uma avaliação para o proprietário sobre a manutenção que ele está dando no imóvel. Nada sobre vício construtivo. Por quê? Para falar sobre vício construtivo tem norma específica e você tem que seguir. Então, com R$ 600 você não consegue fazer um ensaio para fazer uma análise da fundação. Correr o material ali embaixo, tem um oco embaixo da casa que a fundação está sendo atingida. Como é que você vai ver isso a olho nu? Então, é um dos problemas que você, para conseguir auferir esses vícios, precisa fazer uma análise específica com ensaios. Não é simplesmente a olho nu. Então, não é uma prova, uma perícia que você faça de qualquer jeito. Então, inclusive, nós fizemos contato com o Conselho quando nos deparamos com essas demandas e a repetição, né, em todos os laudos de quase todas as mesmas falhas, como a deterioração do telhado. Telhado, se você passar um gato por cima do telhado, você tem que arrumar as telhas, ou você vai evitar matar o gato para ele não subir. Né? E você vai em região do interior, que você tem macacos, né, tudo rodando. Aí você, quando vai ver as fotos, telhado deteriorado, precisa retelhar. Claro que precisa, está lá no manual, né? E aí, pode passar, por favor.
Quando a gente vai para a contradição do objeto, dos laudos, né? Então, nós temos aí as patologias indicadas carecem de embasamento técnico, né? Pelo que a gente está colocando, não só a parte de fundação, mas como o telhado. Telhado, é claro que você tem a madeira que está fora da cobertura, da parte das paredes da casa. Então, está externa, tem intempéries de sol, chuva, vento, né? Salitre, no caso da Aracaju, lá até que é menos, mas você precisa ter uma manutenção nela a cada período que está descrito nos manuais. Quando a gente começa a ler o todo o laudo, em momento algum se cita o manual que foi entregue aos usuários. E ali no manual, todos eles vêm dizendo qual a sua manutenção, quando deve ser feito. Ou seja, a atividade da perícia ela tem que ser imparcial, como a justiça é. Ela é imparcial, tem que ouvir tudo. Então, não é só dizer que você me contratou que eu vou ser ao seu lado. Eu vou fazer uma avaliação criteriosa daquilo que você me contratou para fazer. E nesse ponto específico, né, nós temos aí uma fragilidade ímpar, logo no início. O laudo não cita a qualidade do imóvel. Dentro do processo se fala em 12 meses. 12 meses, o imóvel foi entregue em 2017. Como o periciante aí, o engenheiro, né, fala sobre o manual, ele cita o manual, ele deveria citar a idade do imóvel, porque está lá, foi entregue em 2017, e não em 12 meses, como está no processo. Em 2017, quando foi entregue, então, tem manutenções lá a cada 2 anos, a cada 3 anos. Por exemplo, pintura. Se você não pinta seu imóvel, a garantia de tinta é dada por fábrica. O fabricante dá lá, é 2 anos para você fazer a repintura, porque a proteção do seu reboco, do seu substrato, que se ele ficar recebendo sol e chuva, ele vai esfarelar. É material inerte. Então, por isso que existe pintura. Então, você passa 5 anos, não faz uma pintura, você vai achar que ele vai ficar ad eterno? Não vai. Né? E é um item que deveria estar constando em laudo e também não está. Não é? Pode passar. Todos os laudos, inclusive nas 2 normas citadas, que é de manutenção, mas nas normas de perícia, de engenharia também, todos os laudos têm que ser assinados, tem que conter o nome do responsável técnico por ela, quem foi que fez. E a gente vê que nenhum dos laudos, em mais de 100 processos já analisados, não tem assinatura. E não é só do engenheiro, não tem também do advogado no contrato com o cliente. É apócrifo o contrato, como também os laudos. Só isso já torna inválido com base na norma que ele citou, que seguiu. Né? Eles são 2, né? Citaram que seguiu essa norma, só por isso eles já são inválidos, porque não tem assinatura. E faltam as informações imprescindíveis, né? Então, que também é a idade do imóvel, qual a manutenção que foi feita nele, quando foi comunicada à Caixa alguma patologia, porque tem isso também no manual e no contrato de cada mutuário com a Caixa, né? Cada beneficiário com a Caixa. E no processo não vem citando nada disso. Qual foi a informação dada à Caixa que não foi atendida? Né? Qual foi a informação passada para a construtora que não foi atendida? No manual tem os contatos das construtoras, né, que entregaram esses imóveis, como também todo beneficiário, quando recebe a vistoria, ele vai fazer a vistoria do imóvel, quando vai receber, ele assina a data da vistoria junto à Caixa, assina a data que recebe o imóvel da construtora. Então, são dados que não são estritamente confidenciais que o perito não possa ter, porque a gente só conseguiu fazer isso porque pediu todos os documentos relativos a cada beneficiário dos quais estamos fazendo essas avaliações. Pode passar. Bom, quanto à questão da RT, a RT é um documento obrigatório por lei, desde 1967. Então, 77. Nós temos hoje, todos os 114 processos analisados até agora, não tem um RT constando. Consta um número dentro do laudo, porém, tem laudo que é RT, diz que é de uma empresa, o laudo, não é um profissional, que também não pode. O laudo é assinado por profissional, não é por empresa. O profissional tem que se responsabilizar pelo que está fazendo. E aí você tem laudos que é apenas o nome da empresa, não tem profissional. Não, aí a RT dessa empresa, que está lá citada, a RT é de uma outra profissional que estava antes no processo. Induz a nós entender que copiei, colei, esqueci de mudar. Induz até a isso.
Então, mas é caso para ser analisado durante o decorrer dos processos, né? O tipo de RT utilizado também ele é falho, já desde o início. E por que seria falho? Se eu vou fazer uma análise para a doutora Elaine, eu vou fazer um RT com o nome dela, na análise que eu vou fazer para ela. Eu vou fazer uma análise para Geraldo Magela, é um RT para Geraldo Magela, porque eu tenho que colocar o nome, o CPF e o endereço dele. É um laudo pericial de um imóvel. Então, eu não posso fazer genérico, 5.000 laudos no RT. Eu tenho que fazer, no mínimo, um RT múltipla. Né? Já que eu não vou fazer um para cada endereço, eu vou fazer um RT múltipla, onde eu vou citar nessa RT todos os laudos, todas as pessoas que eu atendi naquele mês. A RT múltipla se faz mensal. Então, eu atendi lá, fulano, CPF tal, endereço tal, o valor do meu contrato X. Eu vou para o outro, atender ciclano, endereço tal, CPF tal, o valor do meu contrato X. E vou citando todos eles. Posso ter aí 200 no mês. Eu não vejo como o cara fazer 10 laudos no mês. Não vejo como. A gente que faz engenharia, eu não vejo como fazer isso. Mas nós temos aí processos de... em um dia o cara faz 22 laudos. Nesses processos tem laudos, 22 laudos em um dia. Então, coisas que deixam a gente assim, meio que está... Bom, e ali nós temos, né? Nós falamos o N laudos, pode passar, por favor. Estamos acabando já. Bom, a falta da RT, né, já é um erro grave que aí, dentro do processo, porque já invalida o laudo. Né? A RT é um documento de importância para proteger a sociedade. Quando o legislador, né, que é uma lei federal, foi feito pelo Congresso, o legislador criou a RT, não foi para beneficiar o conselho ou beneficiar um profissional, mas proteger a sociedade dos maus serviços. Então, se você presta um mau serviço, você faz executa mal uma obra, com o documento da RT que você registrou no conselho, você pode ser punido por ele. Então, a fiscalização da sociedade passa pela RT. Né? E a gente vê muito profissional não quer fazer para não ter responsabilidade mais na frente. Então, a gente briga muito por isso, e essa apuração de responsabilidade é feita junto ao CREA, se ele não fez a RT. Então, a RT não ser feita ou feita de maneira errônea, o CREA deve proceder os seus preceitos legais. E, claro, para os demais, para a sociedade como um todo, é um trabalho sem validade técnica, porque não tem RT. Quem diz isso é o legislador, não sei não. Pode passar. Terminou? Pronto. Pronto, era isso, doutor. Muito obrigado, viu? Esclarecimento que a gente queria passar e ficamos à disposição. Faz para consultar essas RTs. Se a gente quisesse, o magistrado aqui, quer algum mecanismo de consulta rápida e fácil? Tem. As RTs, no site do Conselho, ele tem o acesso ao público, onde você consegue, com o número da RT, saber de quem é, quando foi feita, né? Ou também oficiando ao Conselho, né? Porque a RT é um documento público. A explanação da CEOP do... É do CREA, não? Não, é só do auxiliar o engenheiro da CEOP, né? Gostaria de agradecer e convidar para trazer as suas considerações o doutor George Nascimento, da Caixa Econômica Federal. Eu vou modular o tempo um pouquinho, considerando que nós temos várias pessoas para apresentar o trabalho. Doutor George, eu vou modular em 15 minutos para cada um. Mais ou menos foi o cálculo que eu pude elaborar aqui do que vai ser necessário para a gente conseguir concluir antes do horário do almoço, tá bom? Você tem 15 minutos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar a doutora Lidiane Vieira, na pessoa de quem cumprimento todos os magistrados da seção judiciária de Aracaju e das subseções do Estado de Sergipe. Cumprimentar também o representante da OAB, os representantes das associações das construtoras, meus colegas da Caixa Econômica Federal, na pessoa do doutor Canuto, que é o gerente do jurídico de Sergipe, e agradecer, antes de tudo, a oportunidade desse espaço para que a Caixa possa também expor um pouco da sua visão
acerca desse problema e fico, de antemão, feliz com a explanação de abertura da doutora Lidiane, porque é exatamente assim que a Caixa pensa. O juiz do século XXI, ele não pode se limitar ao ato de julgar, que é fundamental, mas é muito importante que ele tenha essa visão estratégica para administrar os acervos, porque sem isso é impossível se chegar à pacificação social. E esse problema sobre o qual trataremos hoje é um problema que tem dispensado uma especial atenção pela Caixa, que inclusive estruturou em âmbito nacional uma célula específica, que é composta por mim e mais duas colegas advogadas, além de nossa gerente executiva, a doutora Rosiane Holanda, para cuidar dessas demandas, no sentido de estruturar a estratégia de atuação da Caixa, buscar soluções que ultrapassem, inclusive, a questão meramente processual. A ideia da Caixa é evitar novos litígios, naqueles casos em que efetivamente os problemas existem, e, fundamentalmente, permitir que haja uma compreensão acerca do que nós temos de fato. Eu vou trazer alguns dados, primeiramente, a título de contextualização do programa Minha Casa Minha Vida e do problema que nós estamos enfrentando agora. Vou contar com a colaboração do nosso amigo. Pode passar, por gentileza. Bom, não sei se vai ser possível, né? Eu fui informado que era um telão, não é um telão, é uma tela menor, mas essa apresentação poderá, se for o caso, ser disponibilizada depois. Mas aí, a princípio, a gente traz alguns dados para contextualizar o programa Minha Casa Minha Vida, porque, às vezes, as petições iniciais dessas ações massificadas trazem um discurso até, em alguma medida, sentimentalista, buscando vender a ideia de que existe ali uma vítima do Estado, alguém hipossuficiente que adquiriu uma moradia junto ao Estado, sem condições de habitabilidade, com condições precárias, para que ele possa exercer o seu direito fundamental à moradia. E aí, essa primeira tela visa exatamente trazer uma perspectiva diferente a esse problema, porque o programa em si, além dos outros programas de moradia habitacional popular que já foram implementados no país, ele visa exatamente combater o déficit habitacional que nós temos e que hoje ainda, com tudo que já foi feito, ultrapassa a casa de 7 milhões, quase 8 milhões de unidades habitacionais seriam necessárias para que mais de 20%, portanto, 1/5 dos brasileiros que vivem em moradias precárias, possam exercer o direito fundamental à moradia, né? E essas fotos, a primeira, inclusive, é de um assentamento aqui, do estado de Sergipe, chamado Manguezais. Eu, pesquisando na internet, descobri até que houve uma ação judicial em que a Justiça Federal concedeu uma tutela para assegurar a essas pessoas, né, que elas fossem retiradas dali com benefício de aluguel social, pago pelo município, e certamente, no segundo momento, com a contemplação, que naturalmente vai ocorrer com a evolução do programa, se já não ocorreu, com unidades do Minha Casa Minha Vida. Então, no primeiro momento, a gente quer fazer esse recorte, para dizer que o problema verdadeiramente não está em condições precárias das moradias entregues no programa, porque a gente já diagnosticou que isso não é um fato. O que havia, sim, e aí essa primeira foto também da direita de um assentamento do município, também aqui do estado de Sergipe, Nossa Senhora do Socorro, que inclusive, conforme me informaram os colegas da nossa área de habitação, foram beneficiadas essas famílias com unidades no empreendimento Vila Formosa e em outro empreendimento contíguo, cada um com 500 unidades. Então, as pessoas viviam naquelas condições, talvez a foto pequena não dê exatamente para mensurarmos, mas condições absolutamente precárias, moradias sem banheiro, construídas com resto de madeira, para ter um imóvel efetivamente digno, né, e em que eles possam exercer o seu direito à moradia. E aí a gente traz alguns dados importantes do programa, né? O programa Minha Casa Minha Vida como um todo, ele já entregou, ou já contratou, porque nem todas as unidades foram ainda entregues, 4,5 milhões de unidades habitacionais. E aí eu me refiro a todas as faixas do programa, inclusive aquelas faixas comerciais. E só na faixa 1, que é precisamente sobre o que estamos falando aqui, 1.484.610 unidades em todo o país, né? Então, isso é uma contribuição significativa para o combate ao déficit habitacional e que só é possível, porque o orçamento é um só, se o programa se mantiver rígido, né? E o ataque que ele vem sofrendo hoje, se não for adequadamente compreendido e inibido, tem um condão até de inviabilizar a continuidade do programa. Eu trago alguns dados ali também, não vou me aprofundar neles por conta do tempo, mas que ilustram, né, quais são as condições de contratação, né? No início, até junho de 2016, o beneficiário pagava 5% da sua renda a título de prestação, com valor mínimo de R$ 25,00,
e a partir de lá, o valor gira entre R$ 80 no mínimo e R$ 270 no máximo, o valor que é pago da prestação. Por que é importante dizer isso? Porque, embora a gente não possa caracterizar o contrato como um contrato de doação, afinal de contas, há uma contraprestação, talvez pudéssemos discutir se não seria uma doação onerosa, mas a Caixa nem faz essa discussão. Mas o importante é entender que não se trata de uma compra e venda simples. Essas unidades habitacionais, elas podem chegar, a depender da região, até R$ 96 mil de custo de produção. Então, no custo de R$ 96 mil, o cidadão vai pagar R$ 10, R$ 12 mil. O subsídio é, portanto, significativo, e isso, por si só, inclusive, é uma das teses que a Caixa sustenta, não permite a aplicação pura e simples do CDC, como se fosse realmente uma relação de consumo, porque, na verdade, a natureza do contrato é de direito administrativo, no bojo da política pública que ele implementa. E ali embaixo, em vermelho, nós trazemos alguns dados aqui do estado de Sergipe, né? Já foram entregues até hoje 42.398 unidades habitacionais em 554 empreendimentos. Aí a gente está englobando todos os programas que já existiram até agora, não apenas o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, né? Então, existe programa de habitação rural, existem outras linhas, né? O PAR no passado, englobando tudo, o estado de Sergipe já foi beneficiado com essa quantidade de unidades, e as fotos do lado são empreendimentos ilustrativos, todos também aqui do estado de Sergipe, que mostram, né, que não são empreendimentos em que as casas são feitas de qualquer jeito, ao contrário, há uma preocupação, inclusive, em garantir o acesso ao esporte, né, uma condição, o empreendimento ele não se limita à entrega da moradia, né, busca-se efetivamente acolher as famílias e dar a elas uma condição digna de moradia. Na sequência, eu também não vou adentrar aqui no detalhamento, né, da estrutura do programa, mas apenas chamar a atenção que o programa Minha Casa Minha Vida ele tem, portanto, o objetivo de financiar a construção e requalificação de empreendimentos habitacionais com recursos do FAR, na faixa 1, possibilitando a disponibilidade de imóveis destinados à alienação às famílias beneficiárias do programa e selecionadas pelo Poder Executivo Municipal. Então, vejam que existem vários atores, né, que estão participando do programa. Não é só a Caixa. A Caixa tem uma função importante como agente operador do FAR, como uma das instituições financeiras, e não a única, portanto, que atua na qualidade de agente executor do programa, e também como representante, inclusive, judicial do FAR. Mas, para que o programa funcione, existe o papel da União na regulamentação, do MDR, na definição dos parâmetros de enquadramento e seleção de famílias, do município, que é quem faz a seleção das famílias e encaminha para a Caixa, das construtoras, que têm a responsabilidade por apresentar os projetos, cumprindo todas as normas técnicas exigidas, entregar os imóveis, garantindo a qualidade da produção e também, inclusive, de reparar eventuais vícios que venham a ser constatados administrativamente, sem necessidade sequer de ação judicial. E os beneficiários, que é o último elo, mas não menos importante, porque eles têm uma responsabilidade fundamental, excelências, de manter o imóvel, de dar ao imóvel a destinação adequada, que é outro problema que nós temos enfrentado, né? Nessas ações, há vários casos em que o próprio perito certifica, quando vai ao imóvel, que a pessoa que está ali não é o beneficiário. Isso caracteriza um desvio no programa, que enseja, inclusive, a rescisão do contrato e retomada do imóvel, além de alterações que são feitas no imóvel e comprometem efetivamente a sua estrutura. É outro problema, né? Isso descaracteriza a questão do vício construtivo, e a manutenção do imóvel, que é fundamental, como bem disse anteriormente a doutora Aline, né? Que me antecedeu. Por quê? Existe culturalmente, né, desde sempre, um consenso e uma aceitação social de que o indivíduo que compra um veículo, ele tem a obrigação de fazer manutenção periódica do veículo. E se ele não fizer e aquele veículo tiver um problema, ninguém entra com ação contra a construtora ou contra a concessionária. As pessoas entendem que elas têm aquela obrigação. O imóvel não pode ser diferente, que é um bem, inclusive, de valor superior. Se não houver uma manutenção periódica adequada, conforme o manual do proprietário que é entregue quando o beneficiário recebe o seu imóvel, vão surgir problemas, naturalmente, com o passar do tempo. Mas isso não caracteriza vício construtivo em ensejar a responsabilidade reparatória pela construtora, nem muito menos pela Caixa ou pelo FAR. Na sequência, aí é só para ilustrar uma fase importante do programa, porque a Caixa não se limita àqueles papéis a que eu já me referi. O objetivo do programa, como eu já disse e repito, é dar moradia e acolhimento às famílias que não dispunham das condições para exercer esse direito fundamental. E, portanto, há todo um trabalho antes da contratação
e depois da entrega dos imóveis, para que essas famílias sejam, inclusive, instruídas. São normalmente pessoas que não tinham costume de viver em uma coletividade, e aí elas precisam ter compreensões de algumas regras elementares para a convivência coletiva. E isso é feito no trabalho social. Essa foto aí, ela ilustra uma entrega de um empreendimento e uma parte do manual do proprietário, que é um documento feito em linguagem acessível, para exatamente instruir as pessoas sobre quais são os seus deveres ao receber aquele imóvel e o que elas devem fazer em relação à manutenção do imóvel e à eventual alteração. Nesse caso, são normas restritivas, porque esses imóveis, via de regra, são construídos com a técnica de alvenaria estrutural, que não permitem grandes alterações. E isso acontece. O cidadão tira uma parede, né, do imóvel, achando que não tem problema algum, e aquilo pode comprometer, quando são edificações verticais, o imóvel de cima. E esse comprometimento não decorre de vício construtivo, decorre de uma intervenção indevida no imóvel. Na sequência, eu estou buscando correr um pouquinho, por conta do tempo, a gente fala, rapidamente também, do fluxo do programa de olho na qualidade, que também entra nesse contexto a que eu me referi antes, de atuação da Caixa preventiva. Após a entrega dos empreendimentos, a Caixa disponibiliza aos beneficiários um programa acessível pelo 0800, pelo site da empresa, para tirar dúvidas, esclarecer questões alusivas ao contrato e também reclamar acerca da existência de eventuais vícios construtivos. E esse acionamento, ele starta todo um processo em que a Caixa, e ela aí atua intermediando a relação do beneficiário com a construtora, e numa condição em que a Caixa reputa a construtora como parceira, a Caixa aciona, né, verifica a elegibilidade do contrato, as condições do acionamento estão regulares, foi a pessoa, o beneficiário que acionou. Então, a Caixa aciona a construtora para realizar uma vistoria, e depois dessa vistoria, se forem constatados os vícios construtivos, a construtora faz o reparo, o acionamento é concluído, e se ela, eventualmente, existindo os vícios, não atuar, há a possibilidade de penalização e de licitação deflagrada pela Caixa para contratar outra construtora a fim de fazer aquele reparo decorrente, quando for o caso, de vício construtivo. E aí o processo se finaliza com o pagamento devido pelo FAR. Esse programa de olho na qualidade, porém, ele passou a partir de um dado momento que coincide, né, com daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês todos uma tabela que ilustra a evolução desse acervo. E exatamente no ano em que essas ações começam a ser ajuizadas em progressão geométrica, o programa ele começa a ser desvirtuado também. Num primeiro momento, os advogados ingressavam com as ações sem fazer o acionamento, a Caixa sustentava a tese de falta de interesse de agir, houve até uma nota técnica do CJF, se eu não me engano, recomendando, né, que efetivamente os magistrados observassem essa questão. Muitas ações foram extintas sem exame de mérito, por falta de interesse de agir, e aí o que é que começaram a fazer? O acionamento, o suposto acionamento, né, um acionamento fake do programa. No primeiro momento, a Caixa recebeu 10 mil notificações simultâneas por meio de 1.000 cartas registradas, aquelas fotos ali ilustram isso, e no segundo momento, o acionamento se deu por ataque cibernético. Foram 15 mil notificações simultâneas, com diferença entre uma e outra de segundos, né? O que, obviamente, além de demonstrar que aquele acionamento não era verdadeiro, né, decorrente de uma demanda específica de um beneficiário, inviabilizava completamente o atendimento por parte da Caixa, né? E aí, pode passar, por gentileza, nós temos, exatamente como eu disse, coincidindo, né, com esse ataque ao programa de olho na qualidade, esse aumento vertiginoso das ações. Vejam que a partir de 2019, especialmente, o acervo passa a 30 mil ações, ele vinha numa crescente natural, porque é óbvio, a Caixa também não desconsidera que no universo de quase 1,5 milhão de unidades, existirão casos em que os vícios construtivos podem existir, e para isso existe o programa de olho na qualidade, né, para evitar, inclusive, o acionamento judiciário, no sentido de que essa demanda pode ser atendida administrativamente. Mas, a partir de 19, nós passamos para 30 mil ações, depois 60, 95, e hoje são 122 mil ações no Brasil inteiro. E aí nós temos, na segunda tela, esse mesmo dado estratificado por tribunais. Vejam que o TRF da 5ª Região, ele é o terceiro hoje em volume de ações. Mas eu fico feliz que o Estado de Sergipe esteja tomando uma iniciativa como essa, exatamente no momento em que o problema começa a surgir, porque fica mais fácil compreender e apresentar soluções para ele, né? Existem localidades em que o problema foi enfrentado depois
que já estava instalado, e, obviamente, que isso traz algumas dificuldades. Nós temos um exemplo de uma vara, não lembro exatamente aonde, mas que em um mês o acervo da vara duplicou. O acervo total da vara foi duplicado em um mês com essas ações, o que, obviamente, inviabiliza a entrega da prestação jurisdicional. Na sequência, nós trazemos uma tela que demonstra a distribuição. Nós optamos por excluir os nomes dos escritórios que estavam nessa tela, mas esse gráfico ele demonstra como essas demandas estão distribuídas por escritórios. Vejam que 5 escritórios, no máximo 6 escritórios, concentram quase que a totalidade dessas ações. Então, são advogados de um estado da federação que atuam no Brasil inteiro. E eles começaram a fazer associações, até para enfrentar, porque a Caixa identificou esse problema e começou a levar, inclusive, suas defesas, eles começaram a fazer parcerias para diluir um pouco o ajuizamento das ações, mas são parcerias de grupos de 3, 4, 5 escritórios que vão diluindo os ajuizamentos. Mas são ações concentradas, com petições iniciais padronizadas, né, com os próprios laudos, como já foi dito aqui, também padronizados, sem apontamento específico e concreto de um vício construtivo existente naquele imóvel, o que, obviamente, dificulta até a defesa da Caixa, né? A ideia, na verdade, como foi dito por um magistrado, numa sentença, inclusive, que eu achei muito bem fundamentada, é simplesmente transferir para o judiciário a verificação se naquele imóvel tem alguma coisa que possa ser caracterizada como vício constitutivo. Então, se alega o vício genericamente, na expectativa de que o judiciário designe o perito e que esse perito vá ao imóvel escanear aquele imóvel e procurar algum problema. E se houvesse problema, aí a ação seria viável, o que nos parece, inclusive, juridicamente, uma atuação indevida, porque a petição inicial ela tem que descrever desde a origem qual é o problema, né, qual é a causa de pedir, para viabilizar a defesa consistente e efetiva da Caixa e a própria entrega da prestação jurisdicional. Dito isso, né, adiante, eu não vou, esse material aí eu ia compartilhar, a doutora Aline já fez a gentileza de compartilhar, né, aquele primeiro vídeo, aquele vídeo do Jornal Nacional, né, pegam aquele jingle do plantão da Globo, que é conhecido no país todo, e dá um certo ar, né, de seriedade e institucionalidade a essa questão. Então, a pessoa que recebe aquilo ali, né, ela acha realmente que é alguma coisa que ela tem direito. E, para além disso, tem outro vídeo, eu também não vou, por conta do tempo, compartilhar, mas o material vai ficar disponibilizado, que é um líder social, né, de um condomínio, e ele monta ali uma estrutura, e aí fala que já consultou advogado, tem um folderzinho, ele disse que consultou advogado, que está tudo certo, que a pessoa só precisa ir assinar a procuração. Então, o que se vende na abordagem que tem sido feita, e que já gerou repercussões, inclusive criminais, nós já tivemos casos de prisão em flagrante em abordagens em condomínios, né, porque o cidadão está se passando por advogado sem ser, além da atuação da OAB, que é fundamental, temos várias representações correndo, para tentar refrear essa forma de abordagem, né? Nós temos situações em que o material que é divulgado, Excelência, vai com o logotipo, o timbre da Caixa, e dizendo que a pessoa tem direito a um seguro e que a Caixa não está divulgando porque ela não quer pagar, mas que basta ela ir assinar a procuração que ela vai receber, né? Então, o cidadão, tivemos situações várias de peritos que chegam, o cidadão não sabe, não vai fazer o que aqui? Não, o seu processo, não, que processo? Não, você tem visto um problema ali no seu imóvel? Não, meu imóvel não tem problema nenhum. Isso está certificado no processo, reproduzido em sentença. Então, é com isso que a gente está se debatendo ao longo aí dos últimos 2 anos, especialmente. E aí, diante desse cenário todo, a Caixa, obviamente, buscou estruturar uma estratégia que possa ser aplicada nacionalmente, essa é a ideia, e passou a ter tratativas com o judiciário, né, porque esse é um problema também, obviamente, do judiciário, para buscar dar um tratamento estruturante a essas demandas. Porque se pretendermos tratar esses processos como qualquer processo ordinário, aí o problema já terá alcançado efeitos irreversíveis, porque numa conta de padaria, se nós tivéssemos perícias em 120 mil ações que estão tramitando hoje, com potencial de chegar a 1.400.000, e com a remuneração que normalmente é arbitrada em honorário pericial, num processo normal, comum, né, sério, em R$ 1.000, e já tivemos no início casos de arbitramento de perícias nesse valor, nós teríamos aí, só em relação ao acervo existente, um impacto de 120 milhões de reais. Isso é um valor que talvez Irã possa me ajudar. Quantos empreendimentos com 120 milhões de reais, Irã, poderiam ser construídos, né? Faça essa conta aí depois para você me dar a resposta. Mas eu imagino que alguns, né? Então, a gente precisa dar um tratamento realmente diferenciado. E as vantagens desse tratamento estruturante, basicamente são, vou te pedir para passar logo todas, racionalizar o tratamento do acervo de massa, com padronização das etapas do processo e dos atos processuais, visando a economia de esforço por parte de todos os atores processuais,
otimizar a tramitação dos processos, inclusive com antecipação da identificação técnica acerca da existência ou não dos vícios construtivos alegados, com parametrização dos quesitos da perícia a fim de reduzir o seu custo. Então, nós já conseguimos um avanço importante no TRF4, né? Lá foi editada uma portaria em que, dentre outras questões, o fluxo, né, que é proposto pela Caixa, ele é introduzido com alguns ajustes, mas, na essência, não muda nada, e houve a padronização dos quesitos, de modo a que o trabalho do perito também seja otimizado, porque imagine, se o perito for em todo o imóvel para fazer uma perícia completa, inclusive a ponto de chegar à precificação de qualquer problema que ele identifica no imóvel, mesmo se não for vício construtivo, esse trabalho é muito mais oneroso. Então, os quesitos, eles são sequenciados. O perito primeiro vai responder se os vícios que estão alegados na petição inicial foram encontrados, é a primeira questão, porque se não foram, acabou, né? Se foram, ele vai dizer se aquilo é vício construtivo e somente se a resposta for positiva, ele vai precificar, que é a parte mais custosa do trabalho do perito, né? Precificar aqueles, né, o reparo daqueles vícios. Então, isso foi um avanço importante que tem permitido a fixação dos honorários entre R$ 130 e R$ 150, o que já é um valor mais razoável para viabilizar o enfrentamento dessas demandas, especialmente considerando que a ideia é não fazer a perícia em todos os imóveis, já eu falarei sobre isso. Como outra vantagem, a gente aponta a identificação e priorização dos casos em que seja viável a composição para promovê-la no início do processo. Então, qual é a ideia da Caixa? A gente quer, como dizemos sempre, separar o joio do trigo. Se é demanda predatória, a gente identificou isso, está demonstrado, a gente quer que esse processo seja extinto no nascedouro, sem necessidade de toda a instrução processual. Se tem o vício verdadeiramente, a gente quer compor, a gente também não quer que esse processo avance, a gente quer resolver o problema, obviamente contando também com a contribuição da construtora. E aqui em Sergipe, eu fiquei muito feliz com os contatos que tive, especialmente com a doutora Aline, porque eu percebi que há um reconhecimento das construtoras da necessidade, efetivamente, dessa atuação em parceria com a Caixa. E isso é fundamental, porque, ao mesmo tempo que a construtora vai, né, contribuir, né, para dar vazão ao atendimento dessas demandas, né, no nível que talvez a Caixa sozinha não conseguisse, ela vai, quando houver a constatação do vício, viabilizar a sua reparação. E, quando não houver, ela vai atuar em defesa também do seu interesse, porque, como bem disse a doutora Aline, eventual procedência de uma dessas ações, e algumas, obviamente, poderão ser procedentes, ensejaria uma ação de regresso em face da construtora. E isso também nós pretendemos evitar com esse fluxo, o que eu acho que deve ser um ponto sensível também, doutora Lidiane, para o judiciário, né? Porque cada ação dessa que venha a ser julgada procedente vai ensejar, se a construtora não tiver participado da lide, uma nova ação, né, de regresso. Então, a gente duplicaria o acervo que viesse a ser considerado procedente. Por fim, identificar e combater ações relacionadas à advocacia predatória e a resolução das lides em homenagem ao princípio da celeridade, que também já foi aqui referenciado. Então, essas são as vantagens que nós reputamos existentes com a implantação desse fluxo, que está resumido aí nesse fluxograma. Certamente vocês não conseguirão ler, né, mas, como eu disse, o material poderá ser disponibilizado. Mas, basicamente, o que é que o fluxo pretende? Primeiro, a Caixa identifica a existência de ação de massa. Porque se tem um empreendimento com uma ou duas ações, isso é normal. Aí vai seguir o fluxo natural, né, das ações com a tramitação ordinária, a instrução. Mas se aquele empreendimento está sendo atacado, começa a ter um volume de ações, e a gente constata que são ações repetitivas, então a Caixa busca alinhamento com o judiciário para estruturar o fluxo, que basicamente prevê o quê? A eleição de um processo paradigma, para que a gente trate essas demandas, né, como demandas coletivas mesmo, que é o que elas são, né? Um processo eleito como paradigma, os demais são suspensos, a ideia é que isso ocorra antes mesmo da citação da Caixa, e aí, nesse processo paradigma, o magistrado elege uma amostra, uma quantidade representativa da totalidade dos processos existentes, para que seja feita uma vistoria de diagnóstico preliminar. E essa vistoria de diagnóstico preliminar, que a Caixa pretende que seja feita com a participação da construtora, ela visa exatamente identificar qual é a situação daquele empreendimento. Nós temos um diagnóstico já nesse universo de ações, de que a grande maioria dessas ações são ações manejadas com abuso de direito, para usar a expressão de doutora Lidiane, né? A gente realmente chama de demanda predatória, mas eu acho justa a ponderação da doutora. Então, ações com abuso de direito. Mas existem casos pontuais em que os problemas efetivamente existem. Nós temos 3 empreendimentos recentemente tratados em que foi encaminhado em todo o empreendimento a solução da conciliação, porque existiam efetivamente vícios construtivos. Inclusive, a ideia da Caixa é levar a conciliação para as unidades, quando são vícios estruturais, que, portanto, abrange todos os imóveis, as unidades que sequer têm ação ajuizada.
A ideia é essa, né? Resolver o problema. Então, identificados os vícios, vamos encaminhar na via conciliatória. Não identificados os vícios, e identificado sim que aquilo se trata de demanda predatória, a ideia é abreviar a tramitação do processo com o indeferimento, inclusive, por inépcia das petições iniciais, e isso tem ocorrido, já vou falar de alguns exemplos exitosos que nós temos obtido, exatamente pela constatação de ausência de sinceridade do pedido. Então, pelo resultado da amostra, o juiz tem condições, né, ele não vai apenas, e esses são dados preliminares que já são trazidos, constatar a identidade das petições, é tudo igual, né, não é possível que todos os imóveis tenham os mesmos problemas, o laudo padronizado, mas, além disso, ele vai ter a constatação da verificação em loco, né, de um profissional técnico, acerca daqueles imóveis, daquele empreendimento, para saber qual é a situação concreta. E, por fim, já me encaminhando para as conclusões, eu não poderia perder a oportunidade de compartilhar, basicamente, algumas poucas, são muitas, né, mas algumas poucas teses que a Caixa tem sustentado e que estão alinhadas a tudo isso que foi dito antes. Primeiramente, a questão do litisconsórcio necessário da denunciação à lide. Esse é um tema polêmico, a gente traz ali alguns precedentes que acolhem a tese, mas tem muitos julgados também que não acolhem a tese, especialmente por dizer que isso retardaria a entrega da petição judicial e que a Caixa terá que agir em ação de regresso. Nós entendemos que esse é um ponto que merece uma nova reflexão, nova visão, porque os fundamentos legais para a arguição da Caixa, eles existem. Tem previsão contratual da responsabilidade da construtora e previsão legal. O problema é, se a construtora não participa desse processo, tudo bem, a Caixa eventualmente poderia, em ação de regresso, se ressarcir dos prejuízos que sofresse. Mas isso leva a outra discussão, a construtora pode questionar a qualidade da defesa da Caixa, por exemplo, e o que é mais importante, não resolve a lide, resolve o processo, mas não resolve a lide, né? Então, esse é um ponto que a gente tem buscado trabalhar bastante e pedido, né, nos contatos institucionais que os magistrados reavaliem essa questão, a ótica, né, de tudo isso que está sendo aqui dito. A questão da aplicação do CDC, eu já falei. Na sequência, a gente fala da tese da inexistência do dano moral. Esse é um ponto também importante, e nesse ponto, eu não vou, né, me alongar nele, porque Vossas Excelências conhecem muito mais do que eu, apenas fazer o registro de que, nesse ponto, a Caixa está confortável, porque era algo que preocupava muito a empresa, né? Os pedidos de dano moral, na maior parte dos casos, são muito maiores, inclusive, do que o próprio dano material aferido, fora a discussão se seria vício construtivo ou não, né? Mas, independente disso, normalmente são danos de pequena monta e que levariam a uma condenação 10 vezes, né, 15 vezes maior se o dano moral fosse acolhido. E esse tema foi pacificado pelo STJ e, recentemente, agora no dia 11/11 de 2022, a TNU também fixou tese, né, julgou no acordo paradigma essa questão e se alinhou ao entendimento do STJ no sentido de que não há possibilidade de condenação em dano moral in re ipsa. Ou seja, só pode haver condenação em dano moral quando realmente, né, aquele vício decorrer, né, primeiro, de vício construtivo e, segundo, tenha comprometido a habitabilidade, fez com que a pessoa tivesse que sair do imóvel, trouxe algum risco concreto à própria segurança daquela família. Então, são casos absolutamente excepcionais que não se amoldam com essas petições que nós temos visto, né? O pedido de dano moral tem um vício construtivo e, se ele for reconhecido, me dê 10 mil de dano moral, né? Então, não há qualquer fundamentação específica quanto a isso. Nesse ponto, a Caixa está mais tranquila pelo respaldo jurisprudencial que ela tem. Na sequência, a questão da litigância de má-fé. Essas fotos que estão aí, Excelências, a primeira delas, as duas primeiras, se referem ao empreendimento de Ilhéus, onde eu resido, e foi lá que eu comecei a me deparar e trabalhar com esse problema, e é a foto da fachada do empreendimento, né? E a própria magistrada, esse caso foi interessante por isso, ela que fez uma provocação, ela fez um contato comigo, querendo discutir, né, o que é que poderia, porque ela recebeu uma quantidade imensa de ações, e a princípio ela tinha identificado que, né, havia indícios, ações padronizadas e tal, tinha que ver aquilo ali. A gente fez uma perícia, uma vistoria, não foi perícia, uma vistoria administrativa, e constatamos o seguinte: nem a foto da fachada do prédio era verdadeira. A primeira foto, que era que está inicial, que era que estava na inicial, o poste estava à esquerda, o poste de iluminação pública. Na foto verdadeira, o poste estava à direita, né? As outras são fotos que comparam o material juntado na inicial, né, de um imóvel, onde a esquadria era de granito, e no imóvel verdadeiro a esquadria era de mármore. Então, nem as fotos que eram juntadas eram efetivamente dos imóveis objeto da lide, né, o que nos parece qualificar e agravar essa questão da litigância de má-fé.
E aí, já me encaminhando para a penúltima tela, Excelência, as 3 teses que essas... Não, isso. Essas aí são fundamentais para nós, porque, como já foi bem explanado aqui pelos colegas que me antecederam, é fundamental que haja uma compreensão de que nem todo problema que existe no imóvel é vício constitutivo. Então, o vício constitutivo é apenas aquele, conforme a norma técnica da ABNT, que decorre de erro na elaboração ou execução do projeto construtivo ou utilização de material inadequado. Se o problema não decorre de erro no projeto, em sua execução ou na utilização de material inadequado, o problema não é vício constitutivo. São patologias de outra natureza, no mais das vezes, como eu já disse, decorrentes do mau uso ou da falta de conservação dos imóveis. Essas fotos ilustram isso. A primeira traz um ar-condicionado em que o cidadão perfurou a parede para passar, simplesmente fez um furo na parede para passar, né, o duto, né, que ele precisava para instalar aquele ar-condicionado. Isso vai gerar infiltração no imóvel, porque a água vai entrar por ali, vai infiltrar, vai comprometer a parede. Isso não é vício constitutivo. Como me alertou o colega Irã, pior ainda, o imóvel não comporta a estrutura do projeto elétrico dele um ar-condicionado desse. Isso pode gerar um problema no imóvel, aí até um problema realmente de segurança, porque o ar foi instalado fora das prescrições que estão no manual do proprietário. A segunda foto, ela ilustra, são fotos de laudos periciais, a situação da parede que o cidadão retirou do imóvel. Era um banheiro, ele tirou o banheiro para aumentar a sala e o imóvel ficou sem aquela parede, que é uma parede que está prevista no projeto para suportar a estrutura, né, do prédio. Então, é outro problema grave. E a terceira foto, o cidadão colocou um telhado, né, então ele assentou um telhado na parede do imóvel que não comporta aquela carga, isso vai dar um problema, né, na estrutura do imóvel, e ele impermeabilizou o piso, que dentro do projeto estava exatamente, né, no chão, porque aquele piso ajudaria no escoamento da água. No momento que ele é impermeabilizado, a água vai se acumular, vai ficar na parede, vai gerar infiltração, né? Vai dar problema e não é vício constitutivo. Então, essa é uma discussão fundamental, já, né, no mérito da análise do processo. E as duas últimas, essas são também importantíssimas. A primeira diz respeito à impossibilidade do acolhimento de pretensão indenizatória quando o contrato não estiver quitado. Porque, vejam, a gente compara com a situação de aluguel. O cidadão aluga um imóvel, aí o imóvel supostamente apresenta um problema, ao invés dele pedir ao proprietário que repare o problema, ele pede uma indenização. E o problema vai continuar. Ele vai botar o dinheiro no bolso, o contrato de aluguel vai vencer e o problema vai continuar. Mal comparando é isso. Se o contrato não está quitado, o imóvel pertence ao FAR. Então, a Caixa entende que o pleito não pode ser de indenização. Se existir o vício, o pleito tem que ser de obrigação de fazer, reparar o dano, né? Essa é a tese da Caixa. E a última, a de compensação, também fundamental, porque nós constatamos que há um índice de inadimplência de 50%, em torno de 50% dos contratos Minha Casa Minha Vida estão inadimplentes, e o contrato prevê, com base na lei, que a partir de 3 meses de inadimplência ocorre o vencimento antecipado da dívida. Então, aquele cidadão que está entrando com ação, cujo contrato está inadimplente há mais de 90 dias, ele está postulando uma indenização decorrente de um suposto vício constitutivo em um imóvel cujo direito dele de ali residir sequer subsiste mais. O que é que a Caixa pede, então? É uma tese alternativa. Se houver, em que pese tudo que a Caixa sustenta, se houver o deferimento de uma indenização, é necessário que haja uma compensação do valor arbitrado com o valor do débito, porque todos os requisitos do Código Civil estão presentes, credor e devedor de um lado, né? Os créditos são compensáveis e, na medida em que eles se compensam, eles têm que ser compensados. Então, a obrigação deve ser adimplida, não com pagamento, mas sim com a amortização da dívida existente. E aí eu encerro, compartilhando com Vossas Excelências e com os demais amigos, alguns exemplos que ilustram, né, o resultado de tudo isso que está sendo dito. Não estou querendo ser indelicada, mas o seu tempo está esgotado. Posso falar, é só a última tela? Só para mencionar, aqui é só para mencionar, Excelência. Só para mencionar. Isso, mas isso. O senhor poderia deixar as questões jurídicas que a gente vai tratando nos processos mesmo. Pode só encerrar. Isso, é só para mencionar o caso de Barreiras, né, em que nós tivemos, numa perícia diagnóstica preliminar de 164 imóveis, a viabilização da extinção de 2.000 ações, a partir do resultado disso. O caso de Francisco Beltrão, no Paraná, e de Manaus, né? Ali tem os dados específicos, que depois Vossas Excelências poderão avaliar, mas que ilustram o resultado, né, da implantação desse fluxo, de tudo que foi dito. Eu agradeço muito, peço escusas pelo
avançado do tempo, é porque eu tinha se informado que seriam 25 minutos, né, mas caiu para 15, mas eu não podia perder a oportunidade de compartilhar essas informações. Agradeço muito e continuo à disposição. Nós que Obrigado. agradecemos a sua apresentação, doutor George. Inclusive, o tempo foi bem utilizado, né? Aproveitou, inclusive, não só para discutir a questão relacionada à demanda massificada, como também para já fazer a defesa do processo. E algumas teses impressionaram Algumas também. teses que nós já estamos... Já estamos aqui, impressionados aqui. Estamos todos com conhecimento básico. Sobre a nota técnica, doutor George, eu acho que o senhor está se referindo à nota técnica número 34, né, de 2021. Certo. Realmente, nessa nota técnica, só para deixar bem claro para os presentes, houve uma orientação para os magistrados que sejam implementadas definitivamente as melhorias indicadas na provisão consistente em respostas às solicitações administrativas, ou seja, que se busque uma solução administrativa antes de autorizar a judicialização do processo. Também foi determinado o encaminhamento das notas técnicas para os centros locais de inteligência, com recomendação de divulgação da existência do programa de olho na qualidade. É um trabalho bem interessante, eu acho que a Caixa tem que fazer uma divulgação massiva, porque eu só conheci esse trabalho após a visita para apresentar a representação da CEOP, mas talvez porque não seja cliente desse tipo de empreendimento, mas, na verdade, é importante que seja divulgado o programa de olho na qualidade e também que sejam implementadas melhorias com a finalidade de que realmente a seara administrativa possa esgotar. Eu vou observar depois, eu acho que é um trabalho que nós, do Centro Local de Inteligência, nos comprometemos, que é verificar o fluxograma do trabalho administrativo e verificar se ele atende às demandas, né, de maneira que possa não ser judicializado e ser utilizado como pré-requisito para recebimento da inicial, tá? Isso a gente vai fazer uma análise posterior e dialogar sobre se esse programa consegue suprir. Como a gente exige o processo administrativo do INSS como pré-requisito para ingressar com ação judicial. Seria mais ou menos a mesma forma. A exigência de passar primeiro pelo programa de qualidade para depois ir para a ação, né? E, de fato, tiveram outras notas técnicas, mas envolvendo outras situações, né? Tanto no Conselho de Inteligência de Pernambuco, como de Pará também, e do Paraná, conforme citado. Eu agora vou convidar o doutor Gama, doutor... Deixa eu só um minutinho aqui, que eu... da CEBIC. Doutor José Carlos Gama. É da CEBIC ou da Sinduscom? Da CEBIC, né? Para que possa... Está online, né? E nós damos as boas-vindas e aguardamos suas considerações. Bom dia, doutor. Bom dia. Eu gostaria de agradecer e logo pedir desculpas por não estar presente, mas ontem, na realidade, eu testei positivo para o Covid, razão pela qual minha voz está até um pouco rouca aqui. Mas, em nome da doutora Lidiane, eu queria cumprimentar todos da mesa, nossos colegas da OAB também. Em nome da doutora Aline, eu gostaria de cumprimentar os nossos colegas aí da Construção Civil de Sergipe. E quero iniciar minhas palavras em nome da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que representa mais de 97 entidades ligadas ao mercado imobiliário, a minha grata satisfação de participar dessa audiência pública, pelas palavras iniciais da doutora Lidiane, quando diz exatamente que o uso do direito desvirtuado, o serviço judiciário é caro. E é exatamente isso, senhores juízes, que nós estamos assistindo no Brasil afora, de norte a sul, de leste a oeste deste país, nessas ações de vícios, supostos vícios construtivos, contra o programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1. E eu não tenho dúvida de dizer o que nós estamos, na realidade, verificando é um verdadeiro assalto aos cofres públicos, porque quem, na realidade, está no polo passivo não é a Caixa Econômica, é a Caixa Econômica representando o Fundo de Arrendamento Residencial, como bem dito pelos nossos colegas anteriormente, tem um forte subsídio de recursos públicos para fazer com que essas famílias de renda de até R$ 1.800 possam sonhar com a casa própria. Nós fizemos uma continha rápida
e aí o colega da Caixa nos trouxe esse número, já foram entregues no Brasil 1.484.000 unidades do faixa 1. Se nós multiplicarmos esse número pela média de 50 mil, que é a média, na realidade, de cada ação dessa, de danos morais e materiais, nós chegamos à cifra de 74 bilhões de reais que está em jogo, fora o custo do Poder Judiciário que está sendo, na verdade, provocado por essas ações em massa. Isso deixaria de ser construído 772 mil novas unidades para atender a famílias também carentes que necessitam continuar sonhando com a casa própria. E eu digo isso porque este assunto não é simplesmente para a gente resolver um passivo dessas obras realizadas. Na semana passada, nós tivemos o Encontro Nacional da Indústria da Construção Civil, o vice-presidente eleito, a ministra, a ex-ministra e ex-presidente da Caixa Econômica, Miriam Belchior, e todos os representantes do governo de transição deixaram claro que o programa Minha Casa Minha Vida vai ser o propulsor para fazer com que a atividade econômica do país volte a crescer. Entretanto, se esse problema não for resolvido na raiz, nós não teremos continuidade desse programa. Porque nenhuma construtora de sã consciência vai querer assumir a responsabilidade de executar essa obra, que é pública, de efeito social fundamental, para ter responsabilidade 10, 15, 20 anos atrás, por supostos vícios que, na realidade, não existem. Então, eu chamo a atenção que essa nossa discussão está tratando do passado, mas também para o futuro, de tão grande importância para a sociedade brasileira. O único posicionamento que eu faço de reflexão para os colegas sergipanos é uma posição em que a CEBIC tem orientado seus associados do risco da construtora ser chamado à denunciação à lide nesses processos. A grande maioria dessas construtoras que atenderam ao convite da Caixa Econômica para fazer essas obras por empreitada também são incorporadores. E ao fazer uma nova incorporação, ao fazer um novo lançamento de um produto imobiliário, eles precisam registrar a incorporação no cartório de imóveis. E um dos documentos necessários é a certidão da Justiça Federal. Faço uma reflexão com os senhores juízes. O senhor adquiriria um empreendimento a ser entregue no futuro de uma construtora que traz para dentro, na realidade, do registro da incorporação uma certidão da Justiça Federal dizendo que existe 300, 400, 500 processos contra ela de vícios construtivos? Então, muito cuidado, porque o custo indireto do construtor ser chamado à lide nesse processo é inimaginável. E aí eu posso dizer de cátedra que a CEBIC, como todas as entidades em cada estado, estão sendo parceiros fiéis da Caixa Econômica. Mesmo não constando nos processos, tem feito os processos em quatro mãos, tanto na área jurídica como na área civil, na área pericial, na área de engenharia. De norte a sul, de leste a oeste do país, a orientação que nós temos dado aos nossos associados é que as entidades sentem com a Caixa Econômica para resolver o problema. E como o objetivo da nossa audiência era encontrar soluções para tentar diminuir ou até mesmo extinguir esse tipo de ações, que a doutora bem colocou na realidade, do uso indevido de direito, eu queria lembrar algumas ações tomadas em outros estados, até porque esse diálogo nós já fizemos com a Justiça Federal do Ceará, do Piauí, do Pernambuco, do Pará, com o TRF1, com o próprio Superior Tribunal de Justiça, e algumas ações vêm trazendo um resultado muito produtivo. Primeira ação, o juiz suspendeu o processo, comunicando à Caixa aquela nova ação de reclamação de suposto vício construtivo. A Caixa automaticamente informa a construtora que, através do programa dela de olho na qualidade, que vai fazer essa vistoria, encontrando o vício construtivo, resolve de imediato, e não encontrando, se defende, mostrando que aquele problema, aquela falha, se trata ou de mau uso
ou, na realidade, na falha de manutenção. Isso tem reduzido substancialmente, realmente, essas ações, e o que a gente vem dizendo, matando o mal pela raiz. Porque, como eu bem deixei claro no início, o objetivo do advogado desses mutuários não é resolver o problema do vício. O objetivo, na realidade, desses advogados, como bem colocou o nosso colega da Caixa, são 3 ou 4 escritórios de advocacia que lideram mais de 80% dessas ações no Brasil como um todo, é de lapidar o patrimônio público. Então, a primeira posição é essa, sustentação e fazer com que a Caixa Econômica, junto com a construtora, faça essa vistoria e apresente ao juiz se efetivamente há ou não vício construtivo. E eu digo isso porque tive possibilidade de verificar a perícia apresentada nesses laudos aí no estado de Sergipe, e como bem colocou o nosso colega da CEOP, nós não podemos chamar isso de perícia técnica. Por quê? Porque ela simplesmente apontou as possíveis falhas, mas o ponto fundamental de uma perícia técnica não se encontra naquele documento, que se chama nexo causal. O que é que deu origem àquele problema encontrado naquele imóvel? Então, eu vou dar um exemplo. Chega lá, ela identifica que um dos problemas foi a pia da cozinha quebrada. Muito bem, a pia da cozinha está quebrada. O que é que provocou a quebra daquela pia? Foi o próprio mutuário que, na verdade, a dona da casa, batendo a carne, na verdade, foi e fissurou aquela pedra e efetivamente fez quebrar? Isso não é vício construtivo, isso é mau uso. Então, nenhuma desses laudos apresenta o ponto fulcral, que é o nexo causal. O segundo ponto, e isso foi dito por diversos desembargadores do Tribunal Regional Federal da primeira região, é que, como bem colocou o nosso colega da Caixa também, o Superior Tribunal de Justiça já praticamente pacificou o entendimento que nessas ações, em função do forte subsídio público, o direito do consumidor não deve ser levado em consideração somente, e sim um direito administrativo. E, em cima disso, tanto os juízes federais como desembargadores começam a se atentar para, observando realmente indícios fortes de ações predatórias, julgar e multar não só o mutuário, mas também o advogado por má-fé processual. Desta forma, no momento em que o advogado observar que aquela expectativa de colocar dinheiro no bolso, com os honorários de sucumbência e com os honorários contratuais, que hoje estão de 30% a 50% do valor da causa, deixar de existir, e ele tiver que botar a mão no bolso para devolver esse dinheiro por estar usando a justiça de forma irregular, nós estaremos cessando um problema gravíssimo para o nosso país. Outro ponto importante, também dito, na verdade, por vários juízes, inclusive de Tocantins e do Mato Grosso, é de que, encontrando esses indícios evidentes de ações, na realidade, tá certo? Predatórias ou de mau uso do direito, eles encaminham esse material, esse fato material ao Ministério Público Federal e pedem, então, que o Ministério Público Federal leve adiante esse inquérito para evitar que novas ações efetivamente voltem a existir no Brasil afora. Concluindo, um ponto que eu queria, na verdade, chamar a atenção também dos colegas de Sergipe, é que essas ações começaram lá em Curitiba, depois vieram aqui para o Ceará. No Ceará, os advogados também começaram com os processos do juizado especial, e todas essas ações aqui no estado do Ceará, no juizado especial, elas foram extintas sem julgamento do mérito, porque os autores, inclusive, diziam que haveria necessidade dessa perícia, que seria, obviamente, uma perícia técnica, não é uma perícia qualquer, até porque, como eles fazem reclamações genéricas nas instalações elétricas, nas instalações hidráulicas, muitas vezes a equipe pericial precisa ser, inclusive, formada por mais de uma pessoa. Um só engenheiro não teria condições de responder quesitos na área estrutural, de instalações. E aí, em função disso, como o próprio ordenamento jurídico não permite,
Essas ações são extintas dos juizados especiais e foram, então, encaminhadas para a Justiça Comum. Eu gostaria, então, doutora Lidiane, de mais uma vez agradecer, colocar a CEBIC à disposição para novas negociações, tá certo? Sabendo que o nosso objetivo, como bem colocou o nosso colega da Caixa, é separar o joio do trigo, é fazer justiça no caso concreto. E eu tenho certeza que, como nos demais estados, os nossos colegas sergipanos estão, sim, conscientes de que, havendo qualquer vício construtivo, eles estarão na realidade e não fugirão da sua responsabilidade de consertá-los. Ponto fundamental colocado pelo nosso colega da Caixa. A maior interessada de resolver esse suposto vício é a própria Caixa Econômica, por ser a proprietária do imóvel até o pagamento da última prestação. E para que os senhores tenham ideia também, nós, na verdade, construtores sérios, existe um estudo feito pelas universidades que mostra que eu, o construtor, retornar ao imóvel para consertar um suposto vício de origem que eu poderia ter feito de forma correta desde o início, me custa 20 vezes mais do que o custo efetivo de eu ter feito na época correta. Então, nenhuma empresa num país liberal, num país, na verdade, que visa lucro, estaria pensando em entregar o imóvel com qualquer tipo de vício. E o vício existindo e a construtora não assumindo, como bem colocou o nosso colega da Caixa, existe uma responsabilidade imensa nossa, porque a partir daí nós somos colocados no CONRES e não podemos mais fazer nenhuma obra com financiamento público, inclusive dos recursos da poupança. Bom dia, muito obrigado aí pela atenção e fica à disposição para maiores esclarecimentos. Muito obrigada por sua explanação e, dando prosseguimento, eu quero pedir ao doutor Francisco Sandoval, que é da Secovia Sindicom, para fazer o contraponto, na verdade, né? Você está com a palavra para as considerações. Eu faço questão, porque são muitas siglas, né? Então, eu faço questão de dizer que a Secovia Sindicom é o Sindicato da Habitação, tá? Obrigada, doutor. O senhor tem 15 minutos. Bom dia a todos. Queria dizer que também, se depois, posteriormente, se quiserem fazer algumas perguntas, a gente vai franquear a palavra, tá? Bom dia a todos. Meu nome é Sandoval Júnior, represento aqui o Secov, Sindicato da Habitação aqui do estado de Sergipe. E aqui, em nome do Secov, quero agradecer ao Centro Legal da Inteligência pelo convite e participação aqui do Secov, a todo o magistrado, cumprimentar a doutora Lidiane, doutor Pedro, doutor Fábio. Quero cumprimentar a todos aqui presentes e falar que o Sindicato de Habitação do Estado de Sergipe é um sindicato patronal que representa alguns setores, entre eles o mercado imobiliário, o mercado de administração de condomínio, todos os condomínios aqui do Estado de Sergipe. Posso dizer que, doutora, que são aproximadamente 2.000 condomínios aqui no Estado de Sergipe. É um setor importante e pulsante aqui para o Estado, tá? Os representantes, gestores de condomínio também, os shopping centers e todo esse setor. E aqui, eu quero enaltecer, quando a doutora fala em fiscalizar, eu quero parabenizar o Judiciário quando fala em fiscalizar. E, sobretudo, quando fala em trazer aqui à baila uma solução administrativa para o setor. O Secov não corrobora com a litigância predatória. Eu vou tirar essa palavra, eu vou absorver a abusiva. Realmente é uma palavra pesada. Nós somos uma instituição de classe que tem vários parceiros aqui no Estado. O CREA é um dos parceiros, o CAL é um parceiro importantíssimo nosso, o Sinduscom é outro parceiro importantíssimo nosso. Tudo isso para que a gente possa trabalhar o diálogo. Então, veja só, qualquer tipo de prática de uso abusivo do direito não é visto por nós com bons olhos. Pelo contrário, quando quero parabenizar a CEOP,
em fazer a representação, quando coloca ali Tobias Barreto, Estância, nesses atos que foram colocados, porque, veja, doutora, uma construtora, quando ela apresenta um empreendimento, além de fomentar aquela região, além de trazer um atrativo novo para aquela região, é muito bem documentado, seguindo todas as normas. E aí a gente falou aqui muito em manutenção, falou muito em ART, falou em diversas ferramentas. E é verdade. E a Sindicom e o Secov, eles fiscalizam isso diretamente e indiretamente através do diálogo que a gente tem com essas entidades. Então, quando a construtora ela entrega o empreendimento, existe um manual do morador, seja para habitação em condomínio, seja para habitação, unidade habitacional. E ali existe um plano de habitação, um plano de manutenção, desculpe. Esse plano de manutenção deve ser seguido por aqueles que representam aquele empreendimento, pelo aquele imóvel. E aí, quando ocorrem os vícios de construção, existe uma representatividade junto a essa construtora ou construtoras que recebem aqueles vícios e vão tratar aquele vício da construção. Que isso é absolutamente normal. Agora, quando a gente pega um vício de construção e dá uma outra conotação de maneira a ter vantagem, que é o caso que está se discutindo aqui, isso não é aceitável e o Secov não corrobora com esse tipo de comportamento, com esse tipo de postura. Porque a própria norma, ela já diz, já dá as ferramentas, já regulamenta essa situação. E aí sim, naqueles casos que aquele vício de construção não é atendido, não é alcançado, não tem o êxito, e aí sim há aí uma representação que é puramente normal. Nesse caso aqui, de maneira alguma. Pelo contrário, a gente olha e parabeniza todos os construtores, a associação e todos que estão empenhados nesse sentido, pela ação de trazer aqui à baila e a gente sanar, impedir que fatos como esse aconteçam. Eu não vou me cansar de parabenizar a doutora Aline Feitosa pela sua apresentação. Não vou me cansar, não só aqui, mas fora daqui. E essa ação aqui, vocês não sabem a importância para o Estado de Sergipe, quando o Judiciário traz à baila aqui essa audiência pública. É muito, mas muito importante mesmo. Quero parabenizar o George Nascimento, quando ele traz os números aqui do FAR, quando ele fala do empenho da Caixa, e quero parabenizar a Gama, lá no CEBIC, quando ele fala não somente a importância do FAR, mas a importância do Fundo de Arrendamento Habitacional para as Famílias. Parabéns. E quero dizer que o Secov está à disposição não só da CEOP, não só do Poder Judiciário, não somente das construtoras, estamos à disposição, inclusive, para atuarmos também junto à fiscalização. George falou uma coisa aqui interessante, que era o diagnóstico preliminar. Olha que interessante. Dentro do Secov, nós temos duas diretorias que tratam especificamente sobre a questão de habitação no Estado de Sergipe. É uma pasta que é chamada de Legislação Urbanas, que é composta por alguns advogados, e outra pasta que é a pasta de Engenharia, que é composta por Dr. Leonardo Medina e Raildo Queiroz, que trata especificamente, abaixo deles tem uma equipe para tratar de fiscalização de obra, fiscalização elétrica, em todo o Estado de Sergipe, quando se refere à habitação, quando se refere à obra. E nos colocamos à disposição. Tá? Inclusive, existe, no mundo condominial, doutora, existe várias reclamações, questões de vício de obra, e que se não tem um lugar, um meio, de um centro que se possa buscar e fazer essa interligação entre construtora, condomínio ou unidade habitacional. E o Secov está criando uma unidade que a gente quer, através do diálogo, fazer a união, a compreensão, o diálogo entre esses dois entes aí. E aí, quando o doutor George fala em diagnóstico preliminar, é justamente isso. Por quê? Porque quando se tem uma obra que ela é construída, há aquela comissão que vai fazer a fiscalização, entrega e fazer o checklist,
E isso é feito, e só depois de 1, 2 anos é que vão buscar alguns vícios constitutivos. E se passam quando não fazem a manutenção, o plano de manutenção que é dito ali no plano de manutenção quando é entregue ao condomínio ou à unidade habitacional. E aí o Secov vem com essa iniciativa junto à construtora para que lá no início, lá na entrega do empreendimento, seja Minha Casa Minha Vida, seja um condomínio comum, não importa, que o Secov esteja ajudando no sentido de dar uma qualificação técnica válida a esse empreendimento. E com isso fazer o quê? Evitar esses tipos de ações. Para o judiciário, porque a gente sabe, como a doutora colocou aqui, é muito caro, sai muito caro para o judiciário. Então, o Secov se coloca à disposição, tanto da ACEOP, à disposição tanto de todas as construtoras aqui do estado de Sergipe, e reforço, aqui do judiciário. E aí, quero agradecer o convite. Obrigada, doutor Francisco Sandoval. Muito esclarecedor e que bom que há uma convergência de interesses, né? Isso é muito importante para que a solução seja feita na esfera administrativa e que não desague no judiciário, quando não seja necessária. Como é bem falado, foi muito esclarecedoras também as palavras do doutor José Carlos Gama, no sentido de explicar detalhadamente toda a estrutura da construção civil. Eu peço que o doutor José Dantas, em nome do Sinduscom, também, caso queira, possa se manifestar. Excelentíssima senhora doutora Lidiane, em nome de quem eu saúdo os demais ocupantes da mesa, meu colega da OAB. Meu nome é Dantas, José Dantas,